Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, olha nós aí e tá cheio de notícia hoje e vamos trazer mais uma parte da entrevista do presidente Pedrinho junto com o Marcelo Santana. Tem informações relevantes agora da formação do grupo para trazer e tem notícias sobre São Januário, 47 mil ou 57 mil lugares. Vamos tratar desse assunto. Mas antes, peço para você se inscrever no nosso canal Wellington Campos FC. Não paga rigorosamente nada. Olha aqui embaixo, está vermelhinho. Clica aí. Não paga nada não. Dá o joinha para fortalecer o nosso trabalho. É importantíssimo o seu carinho, o seu apoio, dando o joinha e se inscrevendo também. Me ajuda? E tem novidades nos relacionados. A meninada está pintando. Vou trazer tudo isso para você. Roda a vinheta! E aí, vamos lá? Não vamos perder tempo não, vamos trazer um monte de notícias, um sábado muito interessante, Vasco já em Porto Alegre para o jogo de amanhã no Beira-Rio com o Internacional, um jogo histórico, reabertura do estádio do Inter, sem dúvida é um momento que vai emocionar a todos nós, por que não? É um estado com a pujança do Rio Grande do Sul, a importância cultural, a importância econômica para o Brasil e para o mundo, e de repente vindo água de tudo quanto é lado, aquela catástrofe, os estádios de futebol também sofreram, né? Você pega o aeroporto, né? Até hoje o Salgado Filho não está aberto, nós temos lá o aeroporto fechado até agora, que coisa. Então o Inter vai fazer um jogo marcante, um jogo histórico amanhã, por que não um jogo de festa, porque marca a reabertura do belíssimo estádio do Beira-Rio. Então, mais uma vez, minha solidariedade aos meus queridos amigos e irmãos gaúchos aí. O Vasco terá uma série de desfalques, como a gente vem informando. Maicon, Lucas Piton, também o David, o Kehler, que é emprestado pelo Inter, não pode ser relacionado. A gente também não contará com outro jogador importante, que é o Lucas Piton. Sem dúvida, então o Vasco vai ter mudanças, não tem o Paê e também o Estrela, o jogador Estrela que vai passar por cirurgia no joelho direito. Ele tem um problema congênito, né? Ou seja, desde que nasceu um problema de meniscos, de vez em quando dá aquela travada no joelho, então o Vasco vai consertar isso agora através da cirurgia, e ele vai parar por 3 meses, ainda é muito jovem e não vai trazer nenhum tipo de prejuízo, muito pelo contrário, vão estar preservando aí a saúde do garoto Estrela. Os relacionados, 24 jogadores, o goleiros Léo Jardim, Pablo e o Felipe Gabriel, os laterais Puma Rodrigues, o Paulo Henrique, o Vitor Luiz e o Leandrinho estão relacionados, os zagueiros Rojas, Léo, Luiz Gustavo e Lincoln, 2 garotos da base, os meio-campistas Matheus Carvalho, o Esforça, Praxedes, Zé Gabriel, JP, e aí vem um garoto da base, que é o Lucas Eduardo, vem se destacando, foi relacionado. Atacantes Verrete, Adson, o Rayan, o Serginho, o Rossi, o Eric Marcos e o garoto Bruno Lopes, de apenas 16 anos. Esse aí sendo relacionado pela primeira vez, é um prêmio a tudo que ele vem fazendo, está sendo aí considerado mais uma dessas joias que o Vasco da Gama consegue produzir. Será que vai entrar? Mesmo que não entre, o fato de viajar com a equipe principal, de viver um ambiente de uma concentração de equipe principal, tudo isso é importante para o crescimento. Marque esse nome aí, Bruno Lopes, e o outro do meio campo, Lucas Eduardo. Legal, né? E vamos lá, falar de Vasco da Gama São Januário, porque o Vasco hoje com São Januário é o primeiro estádio do Rio de Janeiro a ter reconhecimento 100% facial. Já foram vendidos mais de 15 mil ingressos para o jogo de quarta-feira com o Corinthians, às 7 da noite. E sobre São Januário, o presidente Pedrinho falou na entrevista coletiva e o Sérgio Dias, que é o arquiteto do estádio, falou do pedido pessoal do Pedrinho de aumentar de 47 mil para 57 mil
o número de lugares à disposição do torcedor no novo estádio de São Januário. É um assunto que mais adiante vão ganhar entrevistas coletivas, outras informações, mas no projeto hoje, daquelas medidas que a gente trouxe quando do potencial construtivo das emendas, uma delas apresentadas pelo Pedrinho é passar o estádio para um número superior a 50 mil torcedores, 57 mil torcedores. Já que eu estou falando do Pedrinho, deixa eu trazê-lo junto com o Marcelo Santana, ainda da entrevista coletiva, para falar inicialmente sobre a situação do Coutinho. Muita gente querendo saber quando que o Coutinho chega, mas o assunto ainda não está finalizado e o Pedrinho vai explicar. Com relação ao Coutinho, é uma burocracia normal. O problema é que muitas pessoas, eu falei lá naquele dia, né, quando a gente saiu da audiência pública, que as pessoas tinham que passar verdades para os torcedores. E elas ficam cravando. Para ter furo, que não tem furo, eu não sei que fonte é essa, o Coutinho vai ser apresentado quarta-feira. Amanhã assina o contrato. E essas pessoas não são responsáveis. Cadê essas pessoas? Assim, quem cobra dessas pessoas? Quem foi cobrar do jornalista que deu o furo que o Coutinho assinaria o contrato na quarta-feira? Ninguém cobra, passa batido. E aí coloca uma pressão na negociação e não vai ter nenhum detalhe que não seja bem elaborado para ambas as partes, para o Vasco e para o Coutinho. É uma transação demorada, gente. Complicada, não é fácil. Assim, são muitos ajustes. A gente manda para lá, os representantes do Coutinho mandam para cá, a gente vai arrumando, vai tentando ajeitar para que isso aconteça. A gente está falando de uma grande referência esportiva. Então, assim, o esforço é enorme que o Coutinho fez e o esforço é enorme que eu estou fazendo para que isso aconteça. O que a gente mais quer é que termine logo e com um final feliz. Com relação ao Alex e o Souza, eu já tinha falado isso, dependendo de como termine, independe, né, de como termine com a contratação do Coutinho, que é o que a gente acredita muito, que é o que vai acontecer, ou não, eu passo, obviamente, para vocês sobre a contratação do Souza e do Alex. O Emerson, eu só falo que está fechado quando a tinta estiver no papel, mas está... Caminhada é uma Você palavra... Você é presidente, né? Não, Então... não, porque a gente vê tantas coisas, né? Assim, está fechado. Aí a gente viu o episódio que aconteceu recentemente. Então, assim, mas está correndo. Na velocidade de 20. No 2 do Zap. 25 para já consideração de alta intensidade. Fica melhor. Vamos lá. Eu te posicionar, desculpa a redundância, quais são as posições, você vai me complicar um pouco. Torcedor que acompanha o dia a dia, dá para perceber algumas situações, né? Na chegada o cara já se compromete, não se compromete, né? Deixa eu ajudar, Marcelo, nesse ponto, com relação à questão financeira, porque o que foi passado para o torcedor, como eu falo muito a palavra bravata, a irresponsabilidade, porque nós somos responsáveis por aquilo que a gente assina e por aquilo que a gente fala. Como existiu uma fala muito irresponsável, mas criou um cenário de imaginação no torcedor que não é compatível com a realidade. Então, a perspectiva que o torcedor coloca, obviamente, em cima do que foi dito, é muito grande. Só que, assim, irresponsabilidade é uma palavra que não faz parte da minha conduta profissional. Então, para ajudar na resposta do Marcelo, nós vamos ser responsáveis. E o torcedor não tem que ficar chateado comigo, porque eu estou falando a verdade, porque eu poderia chegar aqui e contar um monte de mentira para o torcedor e não cumprir. E passar batido como diversas vezes passou. E não é isso que vai acontecer. Então, assim, as posições, o Marcelo, obviamente, não vai falar em respeito aos atletas, mas com relação à questão financeira, nós vamos ser responsáveis. Ponto. Vamos lá. Então, essa questão de posição, assim, o torcedor que acompanha no dia a dia, dá para perceber quais são as necessidades. Por exemplo, eu sempre gostei de usar atletas da divisão de base, sempre estimulei os treinadores, nunca perguntei uma escalação de time, mas sempre sinalizei para todos os profissionais com que eu trabalhei que se for 50% de chance para cada, utilize sempre o mais jovem. Se for 51-49, pode usar o que você tem a preferência. Mas, ao mesmo tempo, a gente também não pode
depositar a responsabilidade nos garotos mais jovens, embora alguns tenham a capacidade de corresponder. Então vamos lá, na linha de defesa a gente teve o João com uma lesão recente, previsão inicial de 6 a 8 semanas. Então de zagueiros adultos, a gente tem o Maicon, o Rojas e o Léo. Porque você fica com o Luiz e o Lianco, que são 2 jovens, como Lincoln, como as alternativas. Então, não. Estou decorando ainda o nome, gente. É muita gente no clube. Não, eu falo de verdade, porque é muita gente para ir sair decorando o nome. Você não entendeu ainda. Entendi agora o zagueiro. Mas são 3 zagueiros adultos que a gente tem. Então, se a gente tiver uma oportunidade de trazer um zagueiro que complemente com qualidade. Assim, Vasco está atrás de Leão. Então, a gente tem algumas situações que você fica mais evidente onde está a necessidade. Se o clube hoje negocia com uma oportunidade com o Coutinho, isso é um indicativo de uma posição onde a gente tem uma necessidade. E fora isso, a verdade do futebol é o campo. Se o jogador demonstra de maneira clara para a gente que ele está pronto, que ele está preparado para a situação, esse ajuste de elenco você adapta também. Às vezes um garoto que você julga que tem 18, 19 anos, ele esperaria talvez 6 meses ou 1 ano para ter uma sequência. A partir do momento que ele tem a oportunidade, ele se firma e você refaz o seu planejamento. Então, até citar a posição fica uma coisa complicada por causa disso. Então, às vezes a gente cita uma posição, o atleta vai, corresponde, a gente muda o planejamento e depois você passa aí 15 dias, 1 mês me cobrando. Aí aquela posição que você falou, e aquela posição que você falou. Então, a gente prefere ter esse cuidado. Mas analisando o elenco, como esse exemplo que eu dei, acho que fica perceptível dos setores que a gente entende que precisa se qualificar. Boa tarde, presidente Pedrinho. Boa tarde, Marcelo. Adília, no canal Podcast Cruz Maltino. A minha pergunta para o Marcelo é o seguinte: a sua passagem pelo Bahia foi muito marcada por reestruturação, tanto física como também do futebol. O senhor falou do CT, já tem alguma coisa de curto prazo para se fazer lá em mente para logo agora ou não? E para o presidente Pedrinho, já tem algum prazo, a gente está falando muito da parte da SAF, mas já tem algum prazo para sair o balanço do associativo, que a gente sabe que acabou não saindo, a gente não sabe o motivo por qual ainda não saiu? Obrigado. Para que seja mostrado de uma forma muito segura e concreta tudo que foi feito e com muita responsabilidade. E todos os responsáveis, obviamente, eles vão estar responsabilizados de forma positiva ou negativa. Por isso, uma segurança para que a gente entregue isso da melhor maneira. Vamos lá, sobre o seu treinamento, para esse segundo semestre ainda não. Eu ainda estou fazendo um diagnóstico mais completo, eu tenho uns 5 dias de clube, né? Como eu brinquei na resposta anterior, e é verdade, nem os nomes das pessoas eu ainda decorei. Se você me perguntar o nome de todas as pessoas do setor de fisiologia, eu não sei dizer. Da preparação física, eu não sei dizer. Então, eu estou começando a aprender os nomes dos profissionais. Algumas coisas são mais evidentes, por isso que eu pontuei aquela questão da parte molhada no seu treinamento para recuperação física e departamento médico na parte de transição. A questão de ter mais um campo, porque quando você está trabalhando na recuperação do gramado de um, você termina sobrecarregando o outro, a partir do momento que você tem 2. Quando você tem 3, você consegue fazer sem uma grande preocupação. Aqui no Rio de Janeiro, graças a Deus, não tem a necessidade de mudar a grama, como tem no Sul. No Nordeste, a gente tem que fazer um trabalho específico também, porque o sol castiga muito mais. Aqui você tem um clima, digamos, mais favorável para esse cuidado com o gramado. Agora, num segundo momento, sim. Aí a gente tem algumas situações que a gente espera poder implementar de melhorias dentro do seu treinamento, buscando uma qualificação ainda maior para os atletas, para os funcionários. Mas deixo muito claro também, o nosso sem treinamento que a gente tem hoje, para o futebol profissional masculino, ele atende à exigência da Série A do Campeonato Brasileiro. Pode melhorar? Pode, como naturalmente cada clube busca a sua melhora. Boa tarde, Sérgio do Podcast Cruz Maltino. Pedrinho, uma dessas heranças que o sócio te deixou, a família Dias. Estão aí falando da possibilidade do Ramon estar acertando com o Corinthians, mas ele ainda tem vínculo com o Vasco. O que está sendo feito para resolver isso aí? E com relação também ao preparador Diego, também que ainda está vinculado. Marcelo, bem-vindo.
O que você viu quando você chegou ao Vasco? Você esperava a sua visão do que você encontrou no Vasco, com instalações, todo o procedimento, você já falou que está fazendo algumas reformulações, mas no geral, o que você achou do que você encontrou? Eu vi grandeza, eu vi história, eu vi uma equipe comprometida, uma equipe feliz por estar no Vasco. Então foram as primeiras coisas que eu vi. Eu vejo coragem, como tem ali escrito no nosso vestiário, por isso que eu digo que o Vasco é para quem tem coragem. Então são essas situações que me encantaram quando o Felipe me ligou, depois com o presidente Pedrinho, junto me ligaram novamente para poder conversar. Está aqui em São Januário, que é um estádio histórico, tanto para a parte esportiva quanto para a história da política do Brasil. São Januário teve momentos marcantes. Espero poder viver esse novo momento de requalificação desse estádio. Então, poder fazer parte da história de um clube como o Vasco, nessa retomada que a gente vai ter, sem dúvida alguma, para mim é um motivo de grande alegria, de grande encantamento e também de responsabilidade. Porque se o desafio é grande, com certeza a cobrança vai ser intensa. Os questionamentos vão ser diários e a gente tem que estar preparado para isso, para suportar essa pressão e permitir que a nossa equipe de trabalho, os atletas e os funcionários, eles tenham tranquilidade para desempenhar cada um da melhor maneira o seu trabalho. Eu acho que o desafio que a gente tem enquanto gestor é esse. Permitir que a nossa equipe tenha sempre a tranquilidade para poder trabalhar. Com relação ao Diego, a gente está tendo um alinhamento e com relação ao Ramon Dias, juridicamente, a gente espera um acordo bom para ambas as partes. Eu não estava aqui quando aconteceu o episódio, então assim, mas a gente respeita muito, tanto o Ramon quanto o Emiliano e toda a sua comissão. Então, respondendo juridicamente, o que a gente espera é que ninguém se machuque, né? Que seja um acordo amigável entre as partes. Aí a presença do Pedrinho e junto do Marcelo Santana, informações importantes sobre CT, sobre reforços, jogadores que chegam, jogadores que podem sair. Um deles que podem sair é o Cleiton. O Rio Ave de Portugal fez uma proposta para contratar por empréstimo. As partes estão sendo, estão conversando e o Cleiton sequer foi relacionado para o jogo de amanhã. Deve fechar, até porque o Rio Ave aceitou pagar todos os salários envolvendo o Cleiton. E isso pode facilitar demais a sua saída. Quem trouxe primeiro essa informação foi o jornalista Venê Casagrande. Então, eu quero a sua opinião. Comente aí, deixe o seu nome, o nome da sua cidade. Eu sei que eu estou prometendo trazer os abraços, mas, gente, tá uma correria. Nasceu minha netinha, minha querida Sofia, essa fofura que eu boto aí para você acompanhar essa coisa linda que o Papai do Céu está nos dando. Um beijo para minha filhota Natália, um beijo para o papai Marcelo, um beijo para todos os familiares e seja bem-vinda, minha doce Sofia. Tá chegando a Sofia. Um beijo carinhoso. Esse vídeo é para você, minha boneca. Se inscreva no nosso canal. Sofia já vai se inscrever também. O Wellington Campos FC não paga rigorosamente nada e dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho. Tá bom? Me ajuda aí. Passe esse vídeo para outras pessoas. Quanto mais gente inscritos no nosso canal, mais a gente vai crescer e o YouTube vai mandar esse vídeo para outras pessoas também. Me ajuda aí. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos. Fiquem com Deus.